Olá, bom dia. Nós estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo nesse dia 21 de setembro de 2022 por ocasião da segunda Semana Municipal de Meio Ambiente de Campo Maior. Eu recebo aqui a Erineuda Evangelista, coordenadora de Projetos e Análise Ambiental da Prefeitura Municipal de Campo Maior, e o professor Carlos Alberto de Souza, coordenador de Capacitação e Educação Ambiental. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito da degradação ambiental e, é claro, trazendo aí a temática bombas de semente como possibilidade para a recuperação de áreas degradadas. Erineuda, Carlos Souza, sejam muito bem-vindos. A gente sabe que a degradação ambiental ela é uma realidade. Aumentam-se as atividades humanas e a cada passo que avançam essas atividades, o ser humano, muitas vezes, de modo indiscriminado, ele promove a degradação ambiental, destrói a paisagem, enfim, afeta de uma maneira abrupta a natureza, o ambiente que a gente vive. Então, assim, por uma reflexão geral, né? A que vocês atribuem a degradação ambiental no município de Campo Maior? Professor Carlos? Muito bem. Bom dia a todos. Erineuda, bom dia, prazer. Paulo. Bom dia. Os demais da equipe. Então, a degradação é um processo, no meu entendimento, a degradação é um processo provocado pela ação do homem e também pelas intempéries do tempo. Numa visão generalizada, a gente pode dizer que quando a degradação é provocada pelas intempéries do tempo, o homem e nenhum outro possível ser degradador, ele pode ser responsabilizado por isso. No entanto, a degradação, partindo como resposta da natureza, geralmente costuma se refletir da seguinte maneira, que é uma resposta da natureza à ação do homem. No entanto, é sabido, como eu disse no princípio da fala, que a degradação é uma ação natural, provocada por fatores da natureza, principalmente os fatores hídricos, ou seja, causados pela ação da água, fatores eólicos, pela ação do vento, e pelo aumento da temperatura do ambiente mundial. No entanto, esses fatores, que são, na verdade, tidos como fatores naturais, eles têm um fator recorrente, que é exatamente a ação do homem. Então, o mecanismo de resposta da natureza é ao homem, como foi dito no evento anterior, e com muita felicidade na colocação do Lucas no evento anterior, que nós somos os únicos seres que temos intelecto, que temos o controle dos aspectos intuitivos, cognitivos, emocionais. E, no entanto, quando a gente parte do pressuposto de que quanto pior, melhor, então, muitas das vezes a gente esquece que quando uma ação negativa é executada pelo homem ao meio ambiente, dentre elas a degradação do solo principalmente, das margens de rios e assim por diante, esse prejuízo não é isolado, quer dizer, não é um prejuízo localizado, pontual, é um prejuízo coletivo. Então, eu atribuo a degradação principalmente a ação do homem, mas situação tal que pode mudar desde que, eu volto a insistir na mesma tecla, o homem seja sensibilizado com relação ao tratamento do meio ambiente. Então, essa é a minha primeira fala, minha primeira colocação, dando assim uma visão geral, é mais ou menos o que eu penso. Bom dia a todos. Bom dia, Érica.
A questão da degradação ambiental, de fato, é uma realidade, né, no nosso município. A gente observa muito a questão dos leitos dos rios, né, a mata ciliar, que é desmatada de uma certa forma. Muitas vezes, a cultura das pessoas que habitam a região de não ter aquela sensibilização, ou seja, às vezes faz sem nem mesmo se dar conta do que está fazendo, né? Já se tornou uma questão cultural, né? Se tornou uma questão cultural. Então, as pessoas não têm a noção, no momento que está desmatando, né? Elas não têm essa noção de que, de uma certa forma, está prejudicando. Eu fui, como analista ambiental, nós fizemos um trabalho no Rio Genipapo, né? Recebemos denúncias de que pessoas estavam fazendo roça nas margens do rio e nós fomos até lá, né, e observamos que o leito do rio estava bem estreito porque as pessoas estavam desmatando, né, a mata ciliar do local, fazendo roças, né. Então, e a gente conversando com as pessoas que, de fato, né, estavam fazendo as roças, eles não têm noção. Ou seja, eles estavam plantando ali porque ficava próximo do rio, que era para poder aguar. Eles dizem assim, no período seco a gente joga água. Então, é uma coisa cultural para eles. Eles não têm a noção de que dessa forma está destruindo. Né? Então, é por isso, é aí onde entra a questão da educação ambiental, de você conversar com eles, de você não fazer logo... digamos, multar. Ação punitiva, né? Punitiva, a gente conversar e sensibilizar eles de que daquela forma está errada, né? Que eles só poderiam desmatar até um determinado tempo. Aliás, um determinado espaço. E como a gente disse, né, uma cultura enraizada e é difícil de você modificar aquilo que e muitas vezes, embora uma cultura errada, né, para o conhecimento da gente atual, mas para eles é a forma correta que eles consideram, né, para mudar a cultura. Até mesmo porque é uma questão do que se chama habitualmente, né, de agricultura de subsistência. Exatamente. Mas essa agricultura de subsistência, ela poderia mudar o painel. Exato. Desde que as pessoas, como disse aqui a Irineuda, tomassem consciência de formas diferentes de tratamento do solo, inclusive muita vegetação destruída de matas ciliares, por se considerar uma vegetação sem utilização nenhuma, sem utilidade nenhuma, como é o caso, por exemplo, de mufumbo. Não, isso aqui não serve para nada, enfim, aquele negócio todo. No entanto, o mufumbo ele é muito presente. E, né? no entanto, ele é muito presente para preservação de espécies muito pequenas. Então, assim, é uma questão de cultura. A agricultura de subsistência, a ação humana é o principal fator, o principal responsável pelas degradações que ocorrem. E aqui no Nordeste, nós estamos falando especificamente do nosso município, na região de Campo Maior, atrelado a essa questão de degradação provocada por erosão do solo, nós também temos a questão das queimadas, do tema do qual a gente já conversou muito, já falou muito nas emissoras de rádio, nas palestras, por onde a gente anda, enfim. Então, é uma questão cultural, é uma questão que não vai mudar facilmente. Agora, como você falou, é uma questão de educação ambiental. E a educação por si só já é um processo lento, longo, demorado, martirizante, inclusive, para quem faz. Mas é preciso continuar, porque a educação é um processo contínuo. Seja em qual segmento for. E modificação cultural, né, é algo que leva tempo e às vezes até gerações, né? Custa. Gerações vêm, gerações vão para que você tenha a alteração do pensamento, alteração cultural. Né? E às vezes não se obtém resultado. Exatamente. Às vezes não se obtém resultados. Então, nesse período do ano, né, a gente vê muitas queimadas, né? De uma certa forma, a gente já vê assim, poxa, todo ano é a mesma coisa, né? Todo ano tem queimadas, então, né? A gente fica... Por que isso acontece, né? Já é algo cíclico, né? Já é algo cíclico, a gente já espera. É uma cultura enraizada. Nossa, e interessante... Mesmo que a gente bata na mesma tecla, né? Fale, faz o trabalho de educação. Você tem a ideia de que vocês já têm um mapeamento de que regiões irão acontecer as próximas queimadas. Porque
Anualmente aquele ciclo se repete, geralmente aquela mesma área que esse ano incendiou é a que no ano passado também incendiou, e assim é. Exatamente. Um movimento as pessoas não cíclico. param para pensar a questão da fauna, né? Daquele local, da flora. Os impactos para o próprio solo, né? Queimadas, né? Que o solo vai sofrer, né? Empobrece o solo, né? Isso. Que destrói nutrientes, destrói micro-organismos. Que são fixadores de nitrogênio, principalmente, né? Exatamente. Que ações a gente pode desenvolver para recuperar essas áreas degradadas? E aí eu entro no carro-chefe da Erineuda, né? Que trabalha com projetos ambientais, e quais os benefícios resultantes da preservação. Vou aproveitar duas perguntas em uma só, né? Que ações a gente pode estar desenvolvendo para recuperar essas áreas degradadas, e quais os benefícios dessa recuperação, dessa preservação ambiental e da recuperação dessas áreas. Bem, a questão, no caso, do que podemos desenvolver, né? Projetos com relação ao reflorestamento, né? Então, o reflorestamento, ele pode acontecer de várias formas. Formas simples, no caso, o projeto que eu desenvolvi, as bombas de sementes, né? Que é um projeto simples, porém, que pode trazer grandes resultados com relação à questão das áreas degradadas, né? Mata ciliar dos rios, porque a gente sabe, voltando lá à questão da mata ciliar, né? Que é aquela mata próxima aos rios, né? Elas são muito importantes para evitar a questão do assoreamento. O que é o assoreamento? É que, ou seja, quando você desmata, aquela areia, aquele solo que está ali, ele vai para dentro do rio, tornando ele, né, mais estreito, vai estreitando cada vez mais. Então a mata ciliar tem uma importância muito grande para esses rios. Assim como também outras áreas, né, campos que você vê desmatado, onde aconteceu de uma certa forma um grande desmatamento, uma grande queimada, você pode estar fazendo também esse trabalho, que são as bombas de sementes. Então eu falo das bombas de semente porque é um método simples, e é um método que, quando você coloca uma bomba de semente apenas, você coloca várias sementes. E quando você faz, né, você joga aquela bomba de sementes naquele determinado lugar, você pode jogar várias. Então ali você pode fazer, ou seja, pode nascer uma grande quantidade de espécies, né? Naquele local. Então é uma forma prática, simples, né? E barata, né? E barata. Porém, com você pode aproveitar. Você geralmente aproveita material da espécie nativa. Da espécie nativa. Flora nativa. Né? Você então, pode também fazer, né? Até no seu jardim, você fazer essas bombas de sementes, você pegar as sementes que você quer, né? Que ali floresçam e tal. E aí elas já vão desenvolver espontaneamente. A chance de sucesso você pode jogar reprodutivo qualquer é maior. época do ano, seca. Aí, porque ela vai estar protegida no substrato, né? E na hora que cair a água, né, natural da chuva, então elas vão fazer a germinação. Vai acontecer a germinação. Pois é, então assim, o reflorestamento, ele pode ser de forma direta, né? Pode ser de maneira direta. O que é o reflorestamento de maneira direta? É aquele no qual se planta, se repovoa a área degradada com mudas nativas. Para isso se faz necessária a existência dessas mudas, a existência de viveiros. Então, esse é o reflorestamento direto. O reflorestamento indireto é aquele no qual a professora Erineuda falou agora há pouco, através de bombas de semente, que é um projeto fantástico, um projeto muito legal, inclusive já foi solicitado. E é uma especialidade dela, né? Especialidade dela. Já foi solicitado por escolas que ensinassem a criançada a fazer, porque é mais interessante também você aprender a fazer, você produzir a coisa, como se costuma dizer. Agora, vamos entender, para quem nos acompanha, vamos entender o seguinte: nós estamos tratando de recuperação de áreas degradadas. Então, a recuperação de área degradada é um processo
não é um processo instantâneo, é um processo lento. E também não se pode esperar que nós tenhamos, num processo de reflorestamento direto ou indireto, inclusive através da própria natureza. Aí entra a grande importância da preservação da fauna, principalmente, né, os pássaros, morcegos, insetos. Que são, né, considerados polinizadores são naturais. polinizadores, né? são disseminadores de novas espécies. Ninguém mais anda do que eles, né? Coleta semente aqui, vai derrubar ela em outra área. Isso, então, não se pode também esperar que de um procedimento, de um total, em termos de porcentagem de 100%, se espere um resultado total de 100%. Existem fatores externos que podem colaborar, que podem contribuir para que uma ou outra variedade não se desenvolva por motivos externos, por fatores externos. Por isso é que esses projetos que são desenvolvidos pela Elineuda, que é especialista na área, não é? São projetos que estimulam principalmente a criançada a aprender a fazer, porque a gente parte do princípio de que a criança, o pré-adolescente, enfim, ele vai ter um tempo maior de vida em relação a um adulto, pelo menos é o procedimento natural. Então, o que ele produzir hoje, ele pode chegar a alcançar. Mas é o tipo da coisa, não é uma coisa que se faça hoje para ter resultado amanhã. É interessante também que a sociedade saiba disso. Né? Por exemplo, uma escola que solicita uma oficina que ela vai demonstrar aqui agora, ao vivo e a cores. Então, gente, olha, é muito interessante a questão que você conheça. Fazendo as bombas de sementes, a gente vê a questão da dormência delas. Porque tem sementes que não é só cair no solo e ela vai germinar. Algumas sementes, elas precisam ser escarificadas. Ou seja, elas precisam ser feitas. Essa escarificação é o que eu chamo de quebra de dormência de sementes. Eu estou aqui com a semente do jatobá. Essa semente, ela precisa ser escarificada, né? É uma semente muito dura, né? Para germinar espontaneamente, demora. Um decumento mais duro, eles precisam ser escarificados, precisam fazer essa quebra dessa dormência. Então, muitas delas precisam ser fervidas, né? Outras precisam ser lixadas, né? No caso, essa aqui, a do jatobá, ela precisa ser lixada, né? Para poder ela germinar com uma facilidade maior, né? É uma semente nativa, uma planta nativa da nossa região, do Cerrado. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui a semente, aqui do ipê roxo, né? Não, rosa. Ipê rosa roxo. Então, semente de ipê, que a gente pode jogar diretamente no substrato, né? O substrato, ele vai estar úmido, que é essa matéria que a gente mistura, né? A orgânica, que a gente pode estar misturando, juntando várias sementes, né, nativas, e pode estar colocando nesse substrato, misturando. Depois a gente envolta na argila e faz a bolinha, né? E essa bolinha, ela vai, de uma certa forma, preservar essas sementes enquanto está seco, porque quando vier a chuva natural, ela vai germinar né, com mais facilidade, porque ela já vai estar um pouco úmida por dentro, por conta do substrato, né? Já essa semente aqui, a semente do ipê, ela é simples, né? É uma semente que ela nasce com muita facilidade. E também, uma outra técnica simples que eu posso estar passando para vocês, é que essa mesma semente, para que ela germine, se você quiser fazer as mudas também, você envolte elas, né, no papel umedecido, pode ser aquele papel de lenço, né, lenço de papel umedecido, e colocar a semente que rapidinho também ela nasce. E aí, se você quiser plantar, né, em áreas pequenas, dá para fazer essa técnica também. Porque aí você pega, né, quando ela está úmida, que ela germinar, você pode estar passando para um vasilhamezinho e tal, pode ser até um copo desse, né? Até ela ficar maiorzinha e ser transplantada para o lugar que você quiser, né? E com a bomba de sementes você pode
fazer O arremesso. o arremesso, né? Dessas bombas, no lugar que você quiser, pode fazer várias, né? Várias bombas, e assim você, de uma certa forma, reflorestar uma área maior, né? Uma área bem maior. Erineuda e Carlos Souza também. A bomba de semente, elas constituem uma medida eficaz na recuperação de área degradada, ao ver de vocês, na concepção de vocês? Sim, ela é bastante eficaz. Pois é, ela é eficaz, mas é interessante para quem pretende fazer uma repopulação, fazer o repovoamento de uma pequena área que esteja degradada, ou então que esteja a descoberto, que a gente chama de cavaco mesmo, né? Tá totalmente cheia só de solo. Aí é interessante que a gente diga para as pessoas que o uso das sementes, como ela acabou de falar, as sementes têm que passar pelo processo de escarificação, que é para poder facilitar a eclosão, né? A eclosão, a abertura da semente, a semente se abre. Inclusive se faz isso com sementes de plantas maiores, como frutíferas, manga, por exemplo. As pessoas costumam cortar, abrir para facilitar A germinação. a germinação. Aí, Então, e todo um cuidado, né? Para não ferir a para não semente. ferir a parte germinativa Isso. da semente. Então, existe sim essa eficácia. Mas é interessante também que se faça um mapeamento. Eu vou fazer bem aqui um comparativo, uma alusão. Quando, é claro que nós vivemos distantes do litoral, da praia, não é? Mas, principalmente vocês dois que são da área, são biólogos, sabem perfeitamente disso, até um pouco mais do que eu, não é? Mas ninguém é totalmente leigo no assunto. Quando as tartarugas marinhas põem os ovos, as instituições que cuidam, né, as entidades que cuidam da preservação dessas espécies, costumam fazer o mapeamento do ninho. Aqui tem um ninho, aqui tem outro. Então, assim, mesmo que o arremesso seja feito de forma aleatória, mas que você observe o local exato e faça um mapeamento, uma espécie de sinalização. Tá bem aqui, a sementinha está aqui, a bombinha foi arremessada aqui, vamos aguardar o tempo de eclosão das sementes para que a gente possa fazer esse mapeamento em termos de percentual, em termos de resultado. Avaliar o sucesso Avaliar o reprodutivo. sucesso do procedimento. Pronto. Então, a eficácia, ela existe. Não é 100% porque é um processo que não depende exclusivamente da ação do homem, né? Mas ele é eficaz sim, um processo eficaz. Eu queria agradecer a vocês e peço que deixem aí suas considerações finais para o nosso público, e de já agradecendo a participação e o empenho em estar contribuindo aqui com o nosso evento. Bem, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar passando para as pessoas, né, técnicas simples que poderão resolver grandes problemas ambientais e que qualquer pessoa poderá estar fazendo, né, e poderá estar dando a sua contribuição. Então, para mim é de muita Valia, né? valia, né, esse momento. Espero que A mensagem fique. isso, que a mensagem fique. Perfeitamente. Então, nos despedindo aqui desse momento de bate-papo, de transmissão de informações que a gente julga importantes para a questão do meio ambiente, para a preservação do meio ambiente. Eu agradeço novamente a oportunidade que está sendo dada aqui e dizer que a Secretaria do Meio Ambiente está de portas abertas para interagir diretamente com a sociedade civil organizada de modo geral. Reiterar aqui que nós somos parceiros da sociedade e que, dentro das nossas limitações, o que a sociedade precisar de opinião, da sugestão, nós aceitamos também, como também aceitamos críticas, não é? Nenhuma instituição, principalmente pública, está isenta de críticas, mas também é passível de sugestões, é passível de opinião. Nós não somos um ciclo fechado, nós somos um ciclo absolutamente aberto
a essas temáticas, quaisquer que sejam elas. E mais uma vez agradecer a todos aqueles que nos escutam agora, que nos acompanham agora, e dizer que a Secretaria, em nome da Secretaria, de toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, a gente espera a participação de todos ao longo dessa semana, né, que hoje nós estamos aqui no dia 21, nós vamos até o dia 23, com ações de sensibilização de natureza, de educação ambiental e outras ações pertinentes à preservação do meio ambiente. Muito obrigado a todos. A gente encerra por aqui a nossa transmissão sobre bomba de semente como fundamento para a recuperação de áreas degradadas, agradecendo a Prefeitura Municipal de Campo Maior e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente por estar estreitando esses laços e estabelecendo esse diálogo com a sociedade nessa data importante que é o Dia da Árvore e nessa semana importante que é a semana da segunda Semana Municipal de Meio Ambiente de Campo Maior. Muito obrigado a todos.